A Venezuela já foi mais rica que o Brasil. Teve uma das moedas mais fortes da América Latina, um dos maiores salários da região e uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Hoje, milhões de pessoas fogem do país para sobreviver. O que aconteceu com uma nação tão rica em tão pouco tempo? Foi culpa de um presidente? Do petróleo, de decisões erradas? Ou de algo muito maior? A história da Venezuela é uma das maiores quedas econômicas já registradas no mundo moderno. E quando você entende essa história, percebe que ela pode acontecer com qualquer país. A Venezuela já foi considerada um dos países mais promissores da América Latina. Durante grande parte do século XX, o país viveu uma realidade muito diferente da que vemos hoje. Para entender como a Venezuela chegou à maior crise de sua história, é preciso olhar com atenção para o passado, especialmente para a relação do país com o petróleo, suas lideranças políticas e as decisões econômicas tomadas ao longo de décadas. Tudo começa com o petróleo. No início do século XX, a descoberta de enormes reservas transformou completamente a Venezuela. Em poucas décadas, o país se tornou um dos maiores produtores do mundo. O petróleo passou a ser a base da economia venezuelana e também da estrutura do Estado. Com receitas abundantes, o país cresceu rapidamente, cidades se modernizaram, estradas foram construídas e uma classe média urbana forte surgiu. Entre as décadas de 1950 e 1970, a Venezuela viveu um período raro de prosperidade na América Latina. O país tinha eleições regulares, estabilidade política relativa e uma moeda forte. Muitos imigrantes europeus e latino-americanos escolheram a Venezuela para viver. Atraídos pelas oportunidades econômicas, Caracas chegou a ser vista como uma das cidades mais modernas da região. No entanto, essa prosperidade escondia um problema profundo: a dependência quase total do petróleo. A economia venezuelana não se diversificou. Agricultura, indústria e inovação ficaram em segundo plano. O país importava grande parte do que consumia, financiando tudo com o dinheiro do petróleo. Enquanto o preço internacional estava alto, o modelo parecia funcionar. Quando o preço caía, as fragilidades apareciam. Nos anos 1970, o governo decidiu nacionalizar o setor petrolífero, criando a estatal PDVSA. A ideia era usar o petróleo para financiar o desenvolvimento nacional e reduzir desigualdades. Na prática, o petróleo passou a sustentar um Estado cada vez maior, mais gastador e menos eficiente. O dinheiro fácil criou uma ilusão de riqueza infinita. Nos anos 1980, a situação começou a mudar drasticamente. A queda do preço do petróleo afetou diretamente a economia. O Estado passou a se endividar. A inflação aumentou e o desemprego cresceu. A população começou a sentir os efeitos da crise, enquanto os governos tinham dificuldade em manter o padrão de vida anterior. É nesse contexto que surge a figura de Carlos Andrés Pérez, um dos presidentes mais importantes da história venezuelana. Ele governou o país em dois períodos distintos. No primeiro mandato, nos anos 1970, beneficiou-se do petróleo caro e promoveu grandes gastos públicos. No segundo mandato, no final dos anos 1980, enfrentou um cenário completamente diferente: crise econômica, dívida alta e pressão internacional por reformas. Em 1989, Carlos Andrés Pérez adotou medidas de ajuste econômico, como cortes de subsídios e aumento de preços. Essas decisões provocaram uma explosão social conhecida como Caracazo, marcada por protestos massivos e uma repressão violenta que deixou centenas de mortos. Esse episódio quebrou definitivamente a confiança da população no sistema político tradicional e nos partidos que governavam o país havia décadas. A partir desse momento, a Venezuela entrou em um período de forte instabilidade política. Golpes, tentativas de golpe e descrédito institucional se tornaram frequentes. Foi nesse cenário que um jovem militar começou a ganhar notoriedade: Hugo Chávez. Em 1992, Hugo Chávez liderou uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Apesar do fracasso, sua breve aparição na televisão, assumindo a responsabilidade pela ação, o transformou em uma figura popular. Ele passou a ser visto por muitos como alguém disposto a enfrentar o sistema político desacreditado. Em 1998, Chávez venceu as eleições presidenciais com um discurso forte contra a elite política, prometendo justiça social, combate à corrupção
e uma nova forma de governar. Uma vez no poder, ele promoveu uma nova constituição, ampliou os poderes do executivo e iniciou o que chamou de socialismo do século XXI. Nos primeiros anos do governo Chávez, o cenário internacional ajudou, o preço do petróleo voltou a subir de forma expressiva. Com mais dinheiro entrando, o governo expandiu programas sociais, aumentou subsídios, investiu em saúde e educação e fortaleceu sua base popular. Durante esse período, a pobreza diminuiu e Chávez consolidou apoio interno e influência regional. Porém, paralelamente, decisões estruturais começaram a fragilizar o país. O governo implementou controles rígidos de preços e de câmbio, nacionalizou empresas privadas e reduziu o espaço para o investimento externo. A produção interna caiu, a dependência das importações aumentou e a economia ficou ainda mais centralizada no Estado. A PDVSA, que antes era uma das empresas petrolíferas mais eficientes do mundo, passou a ser utilizada como instrumento político. Técnicos experientes foram substituídos, investimentos caíram e a capacidade produtiva diminuiu. Enquanto o petróleo estava caro, esses problemas eram disfarçados pelo fluxo de dinheiro. Em 2013, Hugo Chávez morreu. Seu sucessor, Nicolás Maduro, assumiu um país profundamente dependente do petróleo, com uma economia distorcida por controles e uma estrutura estatal inchada. Pouco tempo depois, o preço do petróleo despencou novamente no mercado internacional. Sem dólares, a Venezuela não conseguiu mais importar alimentos, medicamentos e insumos básicos. A inflação saiu do controle e se transformou em hiperinflação. O dinheiro perdeu valor rapidamente. Salários se tornaram praticamente inúteis. A escassez se espalhou por supermercados, hospitais e serviços públicos. A crise econômica rapidamente se transformou em uma crise social e humanitária. A falta de comida, remédios e energia afetou milhões de pessoas. A insegurança aumentou, serviços básicos entraram em colapso e a qualidade de vida despencou. Ao mesmo tempo, a crise política se aprofundou. Denúncias de autoritarismo, repressão a opositores e irregularidades eleitorais levaram ao isolamento internacional. Diversos países passaram a impor sanções econômicas, principalmente ao setor petrolífero e financeiro, agravando ainda mais a situação. Milhões de venezuelanos deixaram o país em busca de sobrevivência, criando um dos maiores fluxos migratórios da história da América Latina. A Venezuela passou a perder de não apenas dinheiro, mas também seu capital humano, com profissionais qualificados migrando para outros países. Nos últimos anos, o governo tentou flexibilizar algumas políticas econômicas para conter o colapso total. Pequenos sinais de adaptação surgiram, mas a economia segue frágil, dependente do petróleo e marcada pela desconfiança interna e externa. Hoje a Venezuela é um país de contrastes extremos. Alguns setores conseguem sobreviver, enquanto grande parte da população ainda enfrenta dificuldades severas. A crise venezuelana não foi causada por um único líder ou decisão isolada. Ela é o resultado de décadas de dependência de um único recurso, erros econômicos, fragilidade institucional e escolhas políticas acumuladas ao longo do tempo. A história da Venezuela é um alerta poderoso sobre como riqueza natural, sem planejamento e instituições sólidas, não garante prosperidade duradoura. O futuro do país ainda está em aberto, e compreender seu passado é essencial para entender os desafios que ainda virão. Se você gostou dessa análise profunda e clara, deixe seu like, se inscreva no André Curioso e continue acompanhando o canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.